tentar fazer, de certo modo, uma coisa com certa novidade, com certo charme, com certa invenção, para a cabeça do povo não ficar morta, para a cabeça do povo não apodrecer. Nós todos, compositores aqui de São Paulo e do Brasil, somos mulheres com peitos enormes para a periferia mamar, para o Brasil mamar. Somos alimento, esse alimento chamado informação, sem o qual o povo tem a morte mais desgraçada que... Antes a morte da fome da comida do que a morte da falta de informação. A seguir, mais um campeão de audiência. A seguir, mais um campeão de audiência. A seguir, mais um campeão de audiência. Será no dia 15. A seguir, mais um campeão de audiência. A seguir, mais um campeão de audiência. Para o dia 28. Mais um campeão. Promovido. A seguir, mais um Objetivo principal. A seguir, mais um campeão. A seguir, mais um Gráfico da linguagem. A seguir, A orquestra de Regis está na mão dele, ele vai tocar daqui a pouco. Que foi o que apareceu no mercado, na indústria eletrônica, como o sample. Isso é curioso, né? O Brasil podia ter inventado o sample. Eu não tive a oportunidade de lançar esse instrumento em 1978. O sample foi inventado em 80, 88. Por sorte, ainda existem esses poetas aí, né? Que vivem sonhando com sonoridades inexistentes. Usam serrote, a enceradeira e o couro e a fita atuando junto. Tudo aquilo tem a coisa da linguagem musical, mas tem a coisa da performance também, né? Da coisa de atitude, a coisa cênica, a coisa de incorporação do ruído na música, mas também a incorporação de um objeto cotidiano, como a enceradeira no palco. Mel com o caldo das feridas. Mãe, é verdade que tem gente que não tem cobertor. Essa música é feita toda com jingles que faziam sucesso naquele tempo. É uma colagem, né? Eu trabalhava com o texto dos jingles e aí ia encontrando um sentido, né? Para, de algum modo, denunciar a alienação do... Que, é claro, isso vem naturalmente com o mundo da propaganda, que é um mundo muito ligado ao consumo, muito ligado às vaidades públicas e tal. As alegrias serão de todos, abra suas asas com ternura, é mais calor para sua gente, inverno quente é para a minoria inteligente. O Brasil, sendo um experimento, né, graças a Deus, tende a ter espaço e obrigação de experimentar o tempo inteiro. A música brasileira tem vocação para tudo. Não existe no mundo um país que tenha, dentro do seu território, tanta diversidade musical e tanta possibilidade de apresentar modelos tão diversificados de ideias musicais. Portanto, o experimentalismo faz parte da música brasileira de uma forma geral. O fato de a gente ser um povo mestiço, de ter uma cultura híbrida, eu acho que forçosamente está associado a isso o experimento. É uma coisa do continente americano, sabe? Onde você tem menos tradição
Então você se sente um pouco mais solto, né? Você pode experimentar mais. O latino gosta mais da melodia, né? Bobeou, solta o latino e sai cantando, sai assobiando, sai cantando melodias, né? Mas existe, como existe uma influência africana muito grande no Brasil, onde a percussão incutiu na cabeça das pessoas uma infinidade de ritmos diversificados, então o ritmo acabou trazendo uma grande quantidade de componentes que se realizam através da instrumentalidade, né? Ou seja, as pessoas tocando instrumentos diferentes, elas podem realizar esses mods que elas têm na cabeça de ritmos diversos, né? Então a gente vê que, em consequência disso, a música brasileira ficou muito variada. O Brasil, como tem uma música popular muito sofisticada, em termos não só rítmicos, como até uma tradição de letra mesmo, a tradição de texto da música popular brasileira, tem uma sofisticação muito especial dentro da música popular do mundo, né? E pela coisa musical ser já muito híbrida, pela nossa própria formação cultural, né? Que envolve vários elementos, né? A África, os índios, os europeus, né? A música oriental, tudo isso vai entrando de alguma forma e compondo um produto que tem muitas ancestralidades diferentes, né? Então, a própria natureza dessa cultura já é dada por um tipo de mistura que tem a ver com experimentação. O Brasil tem espaço, sim, para experimentar, e música, sobretudo. Até porque, sendo os brasileiros todos músicos, é fácil que se experimente. Desde os primórdios do que a gente conhece como a história da música popular brasileira, anos 20, sempre houve alguém experimentando alguma coisa. Tem pessoas que a vontade de experimentar já é natural, porque eles não sabem fazer o comum. Eis aqui um caso assim. Eu não experimento, não é para ser melhor do que os outros. O que eu faço de experimental é porque eu não sei fazer o feijão com arroz. Se eu soubesse fazer uma boa música caipira para vender 1 milhão de discos, talvez eu não estivesse aqui sendo entrevistado por vocês. A Brigitte Bardot está se desmanchando e os nossos sonhos querem pedir divórcio. Pelo mundo inteiro tem milhões e milhões de sonhos que querem também pedir divórcio. E a Brigitte Bardot agora está ficando triste sozinha. A Brigitte Bardot está ficando velha, que foi uma das primeiras músicas experimentais que eu fiz. Será que algum rapaz de 20 anos vai telefonar na hora agora exata diminui que bem. ela estiver com vontade de se suicidar? A banda toda gritava... Vai telefonar na hora exata que ela estiver com vontade de se suicidar. Mete um susto terrível na plateia. O que eu sei é que a gente tem músicas acontecendo no Brasil diferentes há muito tempo e continua tendo. Eu acho que cada geração irrequieta é sobrepujada por uma nova geração irrequietíssima. O próprio Pixinguinha, com os 8 batutas nos anos 20, o que eles fizeram, o que eles deixaram, foi fruto de algum espírito experimental. O Carlos Gomes, para mim, é um dos primeiros grandes criadores da MPB, o que eu chamo de MPB, música predatória brasileira. Eu acho que foi um grande predador. Na segunda metade do século XX foi a Bossa Nova, evidentemente, que transformou todo aquele bolerismo melodoloroso e trágico que era a música do Ninguém Me Ama, Ninguém Me Quer dos anos 50, na mais sofisticada e mais preciosística música de câmara que já se fez, que era a Bossa Nova. Se você insiste em classificar... A sofisticação harmônica a que se chegou tinha coisas que eram muito novas e
E poderia se chamar de experimentais nesse sentido da exploração, né, timbrística, a coisa do João Gilberto, a forma como ele divide as sílabas em cima do canto, tudo isso eu vejo um grau de experimentação de linguagem que é muito sofisticado, que é muito único, né? Em 1958, no dia que quando apareceu a Bossa Nova, eu tinha 22 anos. E foi realmente a loucura da minha juventude, a loucura do Brasil. O Brasil, naquele momento, era o país do futuro. Tinha Juscelino Kubitschek, tinha Brasília, tinha artes plásticas, tinha uma coisa correndo junto. A gente tinha ganhado 58 e 62. No dia que a Bossa Nova pariu o Brasil, porque a Bossa Nova realmente inventou o Brasil. O Brasil não existia. Nós éramos um negócio na periferia do planeta que ninguém sabia o que era. Em 1958, o mundo todo sabia o que era o Brasil por causa da Bossa Nova. O João Araújo levava para a reunião dos produtores da Odeon, que estavam tentando ver a tendência, o que é que o Brasil iria apresentar e tal, levava toda a reunião um disco do João Gilberto cantando. Quando ele pedia para tocar, um amigo dele dizia assim: João, lá vem você com esse cantor ventríloco aí. João Gilberto não era conhecido, aquele tipo de voz não era uma coisa possível no Brasil daquele tempo. Cantar era chegar assim e dizer lá, 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 estourou o som aí, não. Mas como é, esse cara pode cantar com essa vozinha de nada? Isso não é um cantor. Muito legal, né? E você vê que isso teve um momento que será extremamente ousado, né? Hoje é até engraçado a gente perceber a ousadia disso, mas é lógico que era muito ousado. Um cara que quase não cantava e quase não articulava. Era o maior cantor. A revolução João Gilbertiana é de uma profundidade, de uma amplitude incomparáveis. Esse é um experimentalismo maravilhoso, né? Enquanto o microfone dele tá parado, eu fico calado. Depois eu não falo mais nada. Viu? Cadê? Ah, chegou. Obrigado. Din, 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 din. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Esse é um gêniozão mesmo, né? O fato de ter imposto esse tipo de assinatura. Não está na área do entretenimento, sabe? Porque quando a gente fala da música popular, a gente... muita coisa na área do entretenimento, né? O João Gilberto é uma coisa que não está nessa área do entretenimento, sabe? Eu acho que ele trabalha já na área da arte mesmo. Esquecer o principal, que no peito dos desafinados, no fundo do peito bate calado. No peito dos desafinados também bate um coração. Mas ele entende tudo. João Gilberto, que é cara mais excêntrico, mais complicado, que ele fazia uma música que ninguém ouve, aqueles acordinhos pequenos, aquela vozinha antivoz, ele não canta, ele bafa, é um bafo que ele faz. Então esse cara mudou a música brasileira, quer dizer, o brasileiro ouve pra burro. Acho que o João deu essa ousadia a todo mundo. Pô, cada um tem que achar o seu jeitão de cantar. E aí ele foi fundo essa história, né? Botou uma assinatura que está indelével há quantos anos? Eu acho que não é difícil perceber que ele experimentou. E talvez ele que tenha experimentado mais profundamente de todos. Quem não gosta de samba, bom sujeito não é. É ruim da cabeça, o doente do pé. Eu nasci com o samba, no samba me criei. Do danado do samba, nunca me separei. Para mim, o show de João Gilberto é simplesmente o maior concerto da Terra. Quando se canta, todo mundo bole. É uma aula de arte, de história também, tudo junto. Quando se canta, todo mundo bole. Passam pela voz, pelo violão do João, visões sincrônicas do passado, do presente e do futuro do país em que a gente vive.
ruim da cabeça, o doente do pé. Ser influenciado pelo rock não é nada demais. Ser influenciado pelo jazz não é nada demais. Não é? Ser influenciado por todas essas coisas não é nada demais. Agora, você tem que pegar aquilo, você tem que ter um lastro de coisa sua para poder fazer a melange com aquilo e fazer uma metamorfose daquilo, para quando chegar uma coisa diferente, nova, e que é surpresa. Você, quem não é técnico, crítico de música, nem sabe que a bossa nova tem influência do jazz. Nem sabe. O que é que ela ouve ali? Ela ouve samba, porque ali também tem samba, tem a nossa tradição dessa coisa, criatividade que vem lá dos primeiros compositores de samba, vem do Noel, do Pixinguinha, do toda essa maravilhosa pleiade que fez a música brasileira. Viva a bossa, sassá, viva a palhoça, sassá, sassá, viva a bossa, sassá. Depois veio o tropicalismo, que conseguiu, dentro de um gigantesco caldeirão de ideias, reunir tudo que era música ou não música, vanguarda ou retaguarda, o que era experimentalismo, o que era já conhecido, o que era música eletrônica e música de berimbau, poesia concreta, poesia da cuíca de Santo Amaro. Quer dizer, realmente onde todos os valores se misturavam, onde tudo era importante e nada era importante. O fato da ruptura do tropicalismo ter sido tão legal foi justamente porque eles estavam indo de contra a um academismo que a bossa nova já tinha se transformado. Eu acho que essa questão do experimental passa um pouco por isso, pela ruptura entre os gêneros e muitas vezes entre as linguagens também, né? No tropicalismo a gente teve uma efervescência muito grande ali, uma mistura de linguagens, uma troca de experiências entre pessoas da música contemporânea, como o Rogério Duprat, o Júlio Medalha, né, e outros, né, jovens intelectuais compositores, né, como o caso do Caetano, do Chico, do próprio Tom Zé, né. Os anos 60 foram um período de muita loucura, né? E no campo experimental, por exemplo, isso se manifestou, como seria de se esperar numa época de muita radicalidade, né? De muita ebulição cultural, política, comportamental. Era um momento ousado, um momento de grande importância, porque a cultura popular, mas a música popular brasileira, puxava o carro da grande movimentação cultural da época. Eu não sabia bem o que era aquilo. E com o tempo eu vinha descobrindo que era a turma Macunaíma, né? A turma colega de Oneida, colega de Oswald, colega de Camargo Guarnieri, colega de Tarsila do Amaral e, sobretudo, sobre as régia do Mário de Andrade, né? A turma do tropicalismo, né? Ele disse que coisa bacana. Quando eu entendi esse troço, eu comecei a ver que o experimentalismo brasileiro, ele age da maneira, eu acho, mais correta, né? Se isso é uma catapulta que vai jogar alguma coisa lá longe para o futuro, só funciona se ela for ao passado. Show! O tropicalismo é uma explosão. Uma coisa onde se instaura vamos dizer assim, um trabalho com a ideia da decadência do gosto. Você gostaria que seu filho fizesse esse papel horroroso que esses tropicalistas fazem, saindo por aí de saia, se requebrando e tal? Então tinha uma metade da nação a contra e metade a favor, né? O tropicalismo era considerado uma música alienada, traidora da pátria. E vocês hoje não sabem mais disso. Parece que quando o tropicalismo surgiu, seria uma coisa toda a favor. Não. Era a música feia, a música errada, a música vendida. A Tropicália surgiu em nós, quer dizer, a necessidade de fazer aquilo que veio a se chamar o movimento tropicalista, porque a gente sentia um fecho, um cerco de bom gosto e de bom comportamento musical, poético, em todos os sentidos, não é? Naquela época em que a gente começou a trabalhar, e a gente quis romper com todos esses preconceitos que limitavam a gente nessa época. Naquele tempo, os antropólogos começaram a perceber que as roupas eram linguagens, né? E o tropicalismo usou essa linguagem, nós vestindo vermelho, amarelo, deixando os cabelos passar das orelhas, porque um cabelo de um homem que se respeitasse não podia cobrir a orelha, né?
então deixando os cabelos passar das orelhas, tudo isso era toda uma linguagem que vinha a se compor com a linguagem do cinema novo, da televisão nova por si mesma, do computador e do cartaz e da propaganda. Eles me procuraram porque eles viram uma peça cabaretista que eu fiz a música, né, para Cacilda Becker, texto do Braulio Pedroso, e o Caetano achou que ali tinha as pistas de uma coisa brechtiana, assim, as pistas de uma música. Olha aí está. Sobre a cabeça os aviões, sobre os meus pés os caminhões, aponta contra os chapadões meu nariz. Eu organizo o movimento, eu oriento o carnaval, eu inauguro o monumento no Planalto Central do país. Viva a bossa, sassá, viva a palhoça, sassá, sassá. Viva a bossa, sassá, viva a palhoça, sassá, sassá. As coisas foram se desenvolvendo no Brasil, assim como fora, até ao ponto de realmente comparecer uma nova visão mesmo das coisas, uma contestação mais séria, mais... A gente teve vontade de negar em nós uma relação pouco saudável com a bossa nova. E foi daí que começou o tropicalismo. O resto é tudo corolário. Tudo o resto que pintou do tropicalismo foi apenas consequência dessa primeira necessidade, que era de viver a realidade de fazer música popular no Brasil naquela altura, depois da bossa nova, de uma maneira corajosa. Nós, músicos, nos aproximamos desse movimento que mais tarde resolveram rotular de Tropicália, ou tropicalismo. Essa aproximação foi porque a gente detectou imediatamente naquele movimento um fato realmente novo. Esse já era realmente um fato completamente novo e com as características de uma revolução. No tropicalismo, eu assisti a gente ficar ali naquela Avenida São Luís, cantando, tocando, trabalhando, se divertindo e tal, e quando chegava no estúdio ali na Rua Veridiano, Dona Veridiana, encontrava o arranjo pronto. Quando surgiu o tropicalismo, de certa maneira ela veio a reboque uma coisa mal feita, não veio arte finalizado, veio um copião, veio um borrão, e aquilo era que era legal naquele momento. A introdução da guitarra elétrica no panorama sonoro da música popular brasileira, ela representou de alguma maneira um experimentalismo. Ela foi resultado de uma experiência, entendeu? Ainda que ingênua. Pra derreter, estou com a razão no que digo, não tenho medo nem do perigo, minha caranga é máquina quente, eu sou terrível. Depois da Jovem Guarda, que veio com seu experimentalismo comportamental, onde o jovem, de repente, fazendo uma espécie de rock brasileiro, que era mais, na realidade, brasileiro e sentimental do que qualquer outra coisa, transformou o comportamento de toda uma geração. O Roberto Carlos ele foi responsável, foi o grande responsável por a introdução desse ruído que, para quem viveu a época, sabe, né? Que representou a introdução da guitarra elétrica. Teve aquela história famosa aquela passeata contra a guitarra elétrica, né? É um negócio engraçado porque durou 4 anos, depois estava todo mundo usando guitarra elétrica, baixo elétrico. Quer dizer, é um negócio estranho isso. E os tropicalistas, eles perceberam que era música popular mesmo, o gosto popular, né? Era uma coisa já ligada com a massa, né? O rock brasileiro tinha já uma coisa da Jovem Guarda, né? Que trazia uma série de novidades e tal, mas com a Tropicália aconteceu, principalmente com os Mutantes, né? Dentro do que a gente chama de rock and roll, aquilo veio com uma carga toda de novidade muito interessante, né? Quis cantar minha canção iluminada de sol, soltei os panos sobre os mastros no ar, soltei os tigres e os leões nos quintais, mas as pessoas na sala de jantar são ocupadas em nascer e morrer.
Mutantes eram os grandes gozadores do rock. De puro aço luminoso num punhal para matar o meu amor e matei às 5 horas na Avenida Central, mas as pessoas na sala de jantar são ocupadas em nascer. Hoje eu vou fugir de casa, vou levar a mala cheia de ilusão. Vou deixar alguma coisa velha esparramada toda pelo chão. Eles não tocavam rock, eles faziam um rock sobre o rock. Eles se divertiam com o rock, né? Esses realmente eram os grandes gênios do rock da época. Outros altos e baixos que me assustavam só em olhar. Pra onde eu vou? Então isso é uma música que é ousada, tem um experimentalismo total, mas tem um quê de chiclete, pega, entendeu, bicho? Tem uma coisa popular na canção, né? Porque a gente não deve associar experimentalismo com vanguarda, não. Acho que você pode experimentar outras coisas e ter um produto comerciável. Pra onde eu vou? Venha também. Eu adolescente, assim, as coisas que eu escutava sem nenhum conflito, assim, entre MPB e rock, essa coisa que passaram a, né, separar e tudo isso. Para mim, eu ouvia com o mesmo espírito que eu ouvia Jimi Hendrix, Stones, Beatles, eu ouvia Caetano, Gilton, Zé, Mutantes. Isso era, para mim, era o rock and roll da época também. Existe João, existe Tchau, existe, apesar de tudo muito leve, apesar de muito tudo leve, apesar de tudo muito leve. Tem nessa cabeça, saiba que ela pode, cabeça, pode, cabeça explode. Aí está o Walter Franco também, cujo arranjo da música Cabeça eu fiz e que trouxe esse tipo de contribuição, prolongando a ideia tropicalista e de uma forma ainda mais ousada do que o Caetano Veloso. Tem uma coisa muito interessante do Walter, que é ele inseriu vários procedimentos ali que eu acho que tem um território muito fértil assim a ser desenvolvido a partir de alguns procedimentos que ele inseriu e que ele mesmo não desenvolveu tanto, né? Que é o uso de vozes simultâneas, por exemplo, em músicas como Cabeça, como Muito Tudo, ou o uso daquele canto quase que, em vez de usar como estrutura mínima a palavra, usa a sílaba, né? Então, fragmentando as sílabas, é a coisa do canto que tende ao silêncio, né? Leve. Sabor de quê? Nos anos 80 nasceu já outra vez a instrumentalidade com Arrigo Barnabé, com Itamar Assunção, aqueles grupos paulistas maravilhosos. Sabor de quê? Nossa, isso foi terrível, viu? Era difícil. Não sei se ela veio da lua ou se veio de Marte me capturar. Era difícil encarar essa plateia. A plateia era muito agressiva. Quando ela me beija, eu sinto Papel cinzeiro chegaram a jogar. É um negócio esquisito. Sabor de veneno. Sabor de veneno. O público teve que pensar. Ele não gosta de pensar. Toda vez que ele tem que pensar, ele reage mal. Mas tudo bem, eles se divertiram bastante. O Arrigo apareceu da mistura de informações. Ele é um cara de formação de música erudita, ele estudou piano, toca muito bem piano, conhece tudo, conhece música contemporânea, sabe tudo que se fez em termos de música no século XX. Meu estilo mais característico, né, aquilo que eu contribuo mesmo para a música popular brasileira, né, para a música brasileira, que é a coisa de misturar o dodecafonismo, o atonalismo com a música popular, de uma forma meio polifônica. Ele tem que fazer uma metamorfose entre o dodecafonismo da escola de Viena e a coisa que ele toca para nosso público comum, senão o nosso público vai dar as costas a ele e vai embora.
Fazendo uma simbiose dessa experiência de vanguarda da música do século XX com a popular, resultou numa linguagem absolutamente própria, individual, original, e foi, sem dúvida, a grande figura dos anos 80. Né? Eu fiquei espantado. Eu lembro quando eu coloquei 4 músicas do festival da TV Cultura. E eu fiquei espantado quando o público gostou. Quer dizer, tinha uma parte que não gostava, mas tinha uma parte que gostava muito. Né? Então dava pra gente perceber que existia uma carência desse tipo de coisa, né? Um negócio mais urbano. Naquela época a gente trabalha, todo mundo fazia canção de amor, coisas meio ligadas ao campo. Mas você veja, eu ao mesmo tempo, eu trabalhava com isso, mas eu escutava os quartetos do Bartók, sabe? E escutava as peças do Stockhausen, entendeu? Então tinha um lado da canção popular, que era uma coisa forte, né? Que você percebia. Tinha um lado do pensamento de esquerda, de fazer arte para as massas, que está ligado com a ideia que assim justifica a canção popular, né? E tinha o outro lado da música pura, né? Tudo é intuitivo, naturalmente, basicamente intuitivo, e também é experiência. Pois é, isso que o professor Kallreuter falou, né? Da intuição. A intuição é uma coisa espontânea, é uma coisa do ser humano, é uma coisa que não pode ser industrializada com a frieza de quem fabrica um parafuso, e é ela que faz com que a criatividade humana apresente soluções novas em termos de emoções, em termos de ideias musicais. E foi assim que Beethoven fez as suas músicas, assim que Gil e Caetano fizeram suas preciosidades. E a experiência só vale através da intuição, e a intuição se desenvolve só através da vivência. E aí nós vemos o grande Kallreuter, que trouxe para o Brasil a ideia da experimentação, a própria expressão experimental, né? Uma coisa que ele introduziu aqui, no momento em que trazia aquelas informações novas, no final dos anos 30, início de 40, e todos os grandes músicos brasileiros foram seus alunos. Para mim não há uma diferença daquilo que é intuitivo e daquilo que é resultado de uma experiência. Kallreuter, ele tem uma ligação assim com a minha vida musical, porque eu fui para a Bahia estudar música numa escola fundada por ele, né? Quando ele chegou no Brasil, ele tinha projetos de criar escolas de música para um ensino mais avançado, né? Eu tive a felicidade de ser vítima de um reitor louco da Bahia chamado Edgar Santos, que fundou uma das melhores escolas de música do mundo, num país pobre em que se morria de fome. Nós tínhamos o direito de frequentar uma escola de música sofisticadíssima, sem nenhuma alienação romântica, objetivando abrir os horizontes dos alunos,
E tudo isso foi o que Kohreuter fundou na Bahia em 1954. Trouxeram da Europa mais de 20 músicos, sobre o Kohreuter que convidou esse pessoal. A Bahia era o grande centro da música instrumental brasileira e todos os grandes músicos brasileiros passaram por lá e foram lá que eles foram buscar essa ideia da inquietação musical. Aliás, Kohreuter já é um desrespeito. Já é um desrespeito a tudo que de establishment, ao gosto médio vigente, à censura da oficialidade. Walter Smetak, que tem a ligação com Kohreuter, né? Kohreuter convidou Smetak para ir para a Bahia. Smetak era um suíço naturalizado brasileiro, né? Morou muitos anos no Brasil. Eu trabalhava junto com ele na Orquestra da Bahia, quando eu tocava violino. E ele era um grande violoncelista, tocava muito bem. Mas com o passar do tempo, a Bahia começou a mexer na cabeça dele, o velho enlouqueceu. E começou a criar sonoridades extraterrestres e criou toda uma linguagem instrumental absolutamente nova, seguramente original em todo mundo. E ele trabalhava nessa escola de música, na Universidade da Bahia. No porão da escola ele tinha a oficina dele. E eu lembro que quando eu cheguei lá, alguém me perguntou assim, você já viu aquele louco lá do porão? Eu falei, não. Eu falei assim, vai lá para você ver. E quando eu entrei na oficina dele pela primeira vez, mudou minha vida, né? Eles são smetakianos, né? Nesse sentido da construção dos próprios instrumentos. Da exploração das potencialidades, né, timbrísticas, microtonais, né, dos materiais, né. E olha, é uma referência mundial. Onde você chega e fala Brasil, nos centros acadêmicos, de intelectuais da música, o Acre é uma grande, uma poderosa referência, cara. Teve uma convivência ali dos tropicalistas com a coisa do Smetak, o próprio Kohreuter chegou a ter contatos também com algumas áreas da música popular, assim como o Duprat, né, e o Júlio Medalha também. Então, esse convívio muitas vezes gera alguns atritos meio surpreendentes, né. Houve uma época em que eu pesquisava materiais, então eu tinha que ouvir o som de qualquer coisa, né, as pessoas brincavam assim, porque onde eu ia eu estava percutindo objetos, assim, e com isso eu acho que eu desenvolvi uma espécie de um catálogo sonoro, mental, né, que mais tarde eu pensava num determinado som, eu lembrava que tinha experimentado aquilo em tal objeto, porque é um material muito rico, né, percussão, por exemplo, é riquíssimo, não tem mais fim, né. A percussão são os barulhos do mundo, né? E eles podem ser organizados ou podem ser simplesmente captados e através deles eles demonstram uma linguagem onde você pode captar ideias ou acontecimentos ou histórias ou coisas que tenham a ver com esse planeta que vivemos. Na África você tinha uma percussão muito desenvolvida, na Ásia também, né? Agora no Ocidente o interesse pela percussão se manifestou no século passado, né? O esgotamento da linguagem tonal, o contato com outras culturas também, né? Por uma procura de valorizar outros parâmetros da música também, porque só se valorizava a melodia e a harmonia, né? Basicamente, na música ocidental, né? O ritmo era menos trabalhado e o timbre menos ainda, né?
Percussão não é só para fazer ritmo. Percussão é para fazer sons. Eu sou muito mais conectado com a área de sons, de sons. Os sons da natureza, o som do vento, o som da selva, o som do rio, o som dos trovões. Interessado no som dos trovões. Isso é de uma dimensão. O que interessa é ficar parado, vendo a natureza reagir, e dentro disso vem um trovão. Quer dizer, é um sujeito que tem a contemplação, sabe? As coisas da natureza é uma forte, grande fonte de inspiração para o meu trabalho. Esse, por exemplo, é um dos caras que botou a percussão brasileira num universo diferente. Ele é um protagonista da percussão brasileira. Porque eu acho que todo som que a gente ouve por aí, todo mundo fica querendo imitar justamente os bichos. Eu me apoiei muito na roça, nos passarinhos, nos sapos, né? Nas coisas, nos índios, né? Eu me apoiei muito nisso e foi bom. Essa riqueza para mim, para minha criatividade, para minha música que eu faço hoje, que eu chamo de música universal, foi muito importante para mim e para o mundo. A música pro Hermeto é uma coisa muito livre, né? O Hermeto a música para ele é uma coisa que não tem parâmetros, não tem harmonias, não tem nada. Tudo para ele vira música. E que ele mistura a coisa abstrata com o étnico, né? Bom, o Hermeto é um músico brasileiro, né? Músico nato, né? Aquela coisa de fazer música com qualquer coisa, assim. O Hermeto, se jogar uma cadeira no chão, só a música, né? É uma coisa impressionante. Ele é a própria música. Ele faz umas coisas, ele tá tocando uma música, tá tão bonita, de repente ele faz uns negócios lá que a gente não entende, Pascoal. O Zé Neto toca mais, sei lá, mais simples, mais não sei o quê, né? Só porque eu já entortava mesmo a harmonia, eu já nascia fazendo as coisas, sabe? É a cabeça de cada um, né? Eu tenho a impressão que não dá para conversar com ele algo que não seja música. Porque toma todo o cérebro dele, ele vivencia isso. Basta dizer que Miles Davis, o maior músico americano da segunda metade do século, o cara que descobriu todos os grandes músicos do jazz da segunda metade do século, o mais experimental, o mais diversificado, o mais genial músico do jazz norte-americano, teve a humildade de sentar ao lado de Hermeto Pascoal e tocar em uníssono com ele uma música de sua autoria, de autoria de Hermeto Pascoal, esse bruxo deslumbrante. É uma música informada por correntes urbanas da música popular universal, do jazz, né? Mas ao mesmo tempo tem um elemento rural, um elemento rústico. Ele é o Brasil. Ele é o Brasil na hora que o Brasil tem esse humor de lidar, de aprender na rua. Estudar e tocar bem, para fazer bem feito o trabalho, para educar também a cabeça das pessoas.
Gaio da roseira, o gaio da roseira, o gaio da roseira, bela menina, o gaio da roseira. Acaba de chegar aqui uma pessoa que eu sou completamente apaixonada. Acho que junto com o Hermeto são duas pessoas que levaram a música instrumental e a música experimental a momentos inesquecíveis. Eu estou falando de Egberto Gismonti. Olha esse circo aí, ó. Isso é lá em... como é que chama? Era uma maneira de experimentar, sabe? Levava o teatro, levava o circo. O Egberto Gismonti, onde ele passa na Europa ou nos Estados Unidos e para o trânsito. Né? A quantidade de ideias que ele tem, um grande instrumentista, né? Seja como o violão ou seja no piano também. A variedade de informações que ele traz com as suas experimentações, com as suas ideias. Coisas que eu uso e faço muito, ter melodias rítmicas e ter coisas na mão esquerda nas cordas graves. Eu vejo globalização como sinônimo de uniformização. E não gosto, não. Ela não quer saber do individual, ela não quer saber do detalhe, ela não quer saber das diferenças, ela quer saber da padronização. Eu não acredito em padronização, quer dizer, você igualar as diferenças. Eu acho que a circulação de informação, muito pelo contrário, vai alimentar mais o convívio entre as diferenças, preservando elas no que elas têm de mais essencial, né? Mas ao mesmo tempo propiciando que elas convivam e se encontrem. Isso pode gerar atritos que são extremamente instigadores, né? Deixa alguém na linha, se tem alguém no ar, por favor responda agora, não me faça esperar. A globalização em si mesma não favorece nem atrapalha necessariamente a busca por algo experimental, por algo original. É menina
ela pode servir como uma fonte de dados, né? Dos quais o compositor pode se servir. Em todos os cantos, mas eu conheço o sistema, meu irmão. A circulação de informação é extremamente positiva para o espírito da experimentação, para o espírito da criação artística, ou da criação de ideias, ou da geração de renovações de comportamento e tudo isso. Brasil, Brasil, Brasil é o país do swing. Brasil, Brasil, Brasil é o país do swing. Então, a globalização pode ser ótima e tem sido uma porcaria. Aí é barra pesada, o mercado... A indústria só quer ganhar dinheiro. Ela quer ganhar dinheiro, não quer fazer mais nada. O importante é produzir muito, uma coisa que vem daqui, na China, no Japão, seja lá onde for, porque assim a máquina produz muita coisa. Eu não acho que tem um pensamento delas melhorar ou piorar. Ela melhora se ela dá mais lucro. É a lógica dela. Quer dizer, ela não tem um sentido cultural. Eu acho que, na verdade, o público é muito mais inteligente, muito mais esperto, muito mais aberto à novidade do que querem fazer crer a rádio, a televisão ou os veículos de comunicação de massa de uma forma geral. É claro que na música contemporânea da área erudita, a experimentação se tornou muito mais presente no trabalho de quem compõe hoje em dia. Acho que essa coisa do dodecafonismo, do atonalismo, do serialismo, das polirritmias, das músicas microtônicas, né? Das melodias de timbre, todos esses caminhos que se abriram, acho que é impossível uma pessoa hoje da área da música erudita contemporânea ignorar esses caminhos todos ao compor hoje em dia. Então a coisa foi se tornando cada vez mais experimental nessa área. E na área da música popular, como a gente trata com uma coisa que faz parte da cultura de massa e tudo isso, esse canal da experimentação é muito mais rarefeito, né? Se mistura com um grau de redundância da mensagem que deve existir para que haja essa comunicação direta. Agora, é claro que existe ali uma gradação que, quando o trabalho é pura redundância, pura repetição de forma que todo mundo já tem ele assimilada, né? Aquilo fica sem graça para todo mundo, fica sem graça para o criador, para o público, para os veículos, né, de massa e tal. E então eu acho que a inserção de experimentação na música popular é uma coisa meio necessária para a própria renovação da linguagem. Vivo em constante alegria, é o amor que está aqui. Amor, I love you, amor, I love you, amor, I love you, amor, I love you. Tinha suspirado, tinha beijado o papel devotamente. Era a primeira vez que lhe escreviam aquelas sentimentalidades. E o seu orgulho dilatava-se ao calor amoroso que saía delas, como um corpo ressequido que se estira num banho tépide. Quando a gente fala da preferência, ou da ausência de espaço para a música instrumental, que é mais experimentalista, né? E do espaço que existe para a música cantada, né? Para a canção, que é uma música mais fácil, né? A gente está começando a discutir a decadência do gosto, de uma certa forma, né? O gosto foi decaindo. Existe muita música comercial que não toca no rádio, principalmente hoje em dia no Brasil, porque as rádios estão cada vez mais setorizadas e mais fechadas a uma série de produções, né? Na verdade, eu gostaria que a rádio fosse mais democrática, mais aberta à variedade enorme que compõe a música popular que se faz no Brasil hoje em dia. A Rádio Nacional tinha uma grande orquestra sinfônica, tinha 29 copistas sobre isso, imagina quanta cópia que se fazia, quantos arranjos que se faziam, grandes orquestras acompanhavam grandes vozes, músicos como Pixinguinha, Abel Ferreira na clarineta, Altamiro Carrilho, Baden Powell, Guilhermando Reis, são músicos que eram tão bons quanto os músicos das salas de concertos, tecnicamente não deixavam nada a dever aos Nelson Freires da vida, Chiquinho do acordeon, músicos absolutamente virtuosos, esses caras faziam parte da cultura popular, mesmo nos áureos tempos dos festivais, músicos que faziam uma cultura superior e sofisticada, e essa música estava
em contato com o público diariamente. Isso já aconteceu no Brasil. Na época, o talento nascia naturalmente nas boates, nos bairros, em momentos, em locais absolutamente anônimos. Depois eles ganhavam um espaço nos meios de comunicação e eles eram conhecidos. E depois, então, vinha a gravação que documentava aquilo e espalhava pelo Brasil inteiro, né? Isso ainda aconteceu até o final dos anos 60. E, infelizmente, com o passar do tempo, as grandes gravadoras assumiram a responsabilidade dessa produção e como a máquina ficou grande demais, ficou tudo muito gigantesco e essa máquina precisa estar sempre aquecida e sempre vendendo e sempre produzindo sem parar, eles perderam a paciência de lidar com o talento e vamos inventar nós mesmos as nossas coisas. Em conclusão, resultou numa produção simplória, medíocre, que é uma coisa linear, uma coisa melódica, sem absolutamente nenhum talento, mas que tem uma certa produção, um certo melodismo, um invólucro bonito de instrumentações e de produção, e com isso, então, está se tornando a música brasileira uma coisa medíocre, mas bem acabada. Por que razão tudo acabou? Eu tenho a impressão que a nossa cultura está cada vez mais carregada de um pensamento criativo que é publicitário, sabe? Então são truques estéticos. E numa época a marginalidade chegou aos meios de comunicação e por isso a criatividade chegou até os grandes espaços do Brasil. Hoje não, por muito tempo ainda não vai haver espaço para esse tipo de música chegar, a boa informação chegar ao grande público. Então nós temos que estar armados, trabalhando em outros espaços para quando essa grande máquina da imbecilização coletiva estiver cansada de ser estúpida, ela vai ter que buscar ideias nesses espaços que eu me refiro. Por outro lado, a gente tem uma tendência a achar que música popular é arte, né? E algumas vezes ela é arte, algumas vezes, sabe? Mas não, ela é um indicador cultural muito importante, a música popular. Acho que ela é um indicador cultural, sabe? Mas tem força, tem importância culturalmente, mas é diferente de ser arte, né? A criação musical saiu da mão dos criadores e foi para na mão dos produtores. Os produtores é que inventam agora os modelitos, as coisinhas, e eles precisam criar muita coisa, então eles estão acostumando o público, que não tem possibilidade de opção, o público não pode reagir, né? Aquilo é massificado e jogado na cabeça deles e eles acabam achando que aquilo é a música que existe. Eu acredito nessa possibilidade de conjunção, de falar para muita gente e ao mesmo tempo tá renovando a linguagem, está, na verdade, alterando em algum grau a sensibilidade das pessoas, e não apenas redundando aquilo que elas já têm como estabelecido. Sem esse exercício de liberdade, de experiência, né? De busca ou do novo ou de uma expressão singular própria, a arte de um povo não se mantém rica. Não é nada, não. Eu estou aqui falando como se eu fosse, como é que diz? Patriota. Não tem nada de patriota. Veja a música da Argentina, que teve uma fase boa de tango. Veja todos os outros países da América do Sul. Veja todos os outros países ricos hoje, o que é que estão fazendo. Veja a Europa toda, a Europa do Norte, que já mandou na música do mundo, não faz mais nada. Né, que já fez tudo que o mundo tinha para não faz mais nada. O lugar onde bate o coração do mundo agora, a criança do mundo agora é o Brasil. É quem faz a melhor música do mundo agora. Até o Itamaraty está sabendo disso. Vocês precisam saber disso.